E aí, galerinha do mal, olha, se não sou eu aqui de novo, mais uma vez, desta vez para falar com vocês sobre um dos assuntos que eu mais queria falar, né? Esse eu queria que fosse um dos meus primeiros vídeos, mas as coisas acabaram não acontecendo da forma que eu queria. E hoje eu vou falar sobre um assunto importante e de extrema necessidade de conhecimento. Eu estarei falando sobre o lobby LGBTQ, ou melhor dizendo, o Pink Money. Bom, para você que não sabe o que é o Pink Money, ele é todo o dinheiro que circula no mercado de coisas LGBT. O mercado de coisas LGBT é uma coisa muito ampla, desde shows exclusivos para LGBTs, artistas LGBTs, isso vai ser explorado um pouco mais para frente, e uma série de outros fatores que segmentam o mercado focado nesses indivíduos. Bom, isso não é nenhuma prática desonesta, né? Na verdade, isso é uma prática muito inteligente de mercado, que é você nichar os seus produtos para um grupo determinado de pessoas, né? Você criar aí alvos dos seus produtos. Bom, com a comunidade LGBT crescendo de forma assim astronômica no decorrer das últimas 3 ou 4 décadas, é, houve aí então um aproveitamento desse crescimento, um aproveitamento também de que a classe LGBT, não sei se posso categorizá-los como uma classe, mas um grupo, esse grupo LGBT, eles são em sua maioria um grupo bem unido mesmo, com uma identidade forte, marcante, e eles costumam apoiar, né, pessoas LGBTs ou pessoas que representam as causas LGBT, mesmo que elas mesmas não sejam LGBTs. Bom, as famosas divas do pop, elas sim, a maioria delas apoiam a causa e são tidas como representatividades, né, da comunidade LGBT, porque a comunidade LGBT, ela tem uma das coisas que eu a coloco como das causas progressistas a mais proeminente. Primeiro que eles atingem um grupo vasto de pessoas. Não é a causa progressista que atinge o maior número de pessoas, mas ela é uma causa progressista que ela atinge não só um grupo, mas vários grupos étnicos de pessoas. Ou seja, para você ser gay, você não precisa ser branco, você não precisa ser negro, você não precisa ser indígena. Então a causa LGBT, ela reúne vários fatores, né, agregadores de outras causas minoritárias. Isso faz com que o Pink Money seja muito mais forte e muito mais centralizado do que as outras causas minoritárias. Obviamente, com isso a gente pode perceber e começar a notar que eles são fardados ao sucesso. Não tem outro argumento. Eles estão extremamente fardados ao sucesso. Não só estão fardados ao sucesso, como vêm o alcançando em ritmo histericamente assustador. É uma coisa assim, que é número atrás de número sendo batido pela comunidade LGBT em arrecadação de dinheiro, em promover artistas da comunidade deles e uma série de outras coisas, leis. O grupo LGBT, o Pink Money, ele é um sistema mercantil de lobby tão forte, tão assustador, que ele consegue fazer exatamente o que outros sistemas, como o das minorias étnicas, não conseguem numa velocidade assim assustadora. Talvez dos grupos mais bem articulados da política, eles são os melhores. Para mim não há dúvida que o movimento LGBT, ele é, sem sombra de dúvidas, o mais organizado de todas as causas minoritárias, o com a maior representatividade e com o maior, né, patrocínio, os financiadores, que são cada indivíduo, cada agente LGBT, né, de forma dispersa da sociedade. E como eles são grupos praticamente sem barreiras, né, a única barreira do grupo LGBT é
psicológicas entre a aceitação e não aceitação, né, da própria comunidade, porque é muito bizarro, eu pelo menos encaro sempre muito bizarro, achar que eles são grupos que são caçados na sociedade. Eu não vejo eles sendo caçados na sociedade, sinceramente, né, até porque se a gente for pegar um espectro, né, da sociedade ocidental, desde a era helênica da Grécia até a moderna, os LGBT sempre existiram, nunca foram caçados numa sociedade democrática capitalista, nunca foram caçados de maneira nenhuma. De certa forma, sempre tiveram um lugar de ascensão muito forte, um lugar de poder muito forte dentro da aristocracia, de toda a história da humanidade. Alexandre o Grande, um dos maiores, se não o maior, talvez o segundo maior, abaixo de Gengis Khan apenas, conquistador do planeta Terra, era LGBT, né? Nos modos atuais, ele seria como um LGBT, ele seria um membro da comunidade LGBT, como muitos outros grandes conquistadores também se encaixariam dentro da comunidade LGBT. Os nórdicos, pelo amor de Deus, uns 90 conquistadores nórdicos, né? Inclusive o próprio Ragnar, né? Também se encaixaria como LGBT, uma vez que a sociedade, né, viking era uma sociedade bem flexível, bem aberta a esse tipo de conduta, de práticas sexual. Então, para mim é um pouco de histerismo, né, por parte da comunidade deles, acharem que eles são caçados durante a sociedade, enquanto, sinceramente, para mim, não há nenhuma evidência afirmativa, uma evidência factual que uma sociedade democrática capitalista caça LGBTs. Simplesmente não há. O que houve durante períodos pequenos da história da humanidade foram sociedades socialistas fazendo esse tipo de caça aos LGBTs, mas simplesmente sociedades socialistas, né? E além do mais, nós temos ali a sociedade, vamos buscar lá dos inícios, dos primórdios da sociedade agora, na Era de Ouro da Grécia, a cidade de Esparta, por exemplo, era uma sociedade composta inteiramente por homossexuais, até porque em Esparta era obrigatoriamente, as pessoas eram obrigadas a ser homossexual. Você era obrigatoriamente homossexual se você nascesse em Esparta. Então era uma coisa assim extremamente comum. A sociedade grega da época era uma sociedade bem liberal nesses termos, né, sexuais, e que em sua maioria era uma sociedade LGBT. Hoje nós as enxergaríamos como uma sociedade LGBT. Então eu sinceramente não entendo essa histeria toda quando se trata de causas LGBTs, como se eles fossem caçados a fogo e a ferro, o que não deixa de ser uma mentira assim, das mais bizarras a serem contadas. É óbvio que eles sempre pegam casos isolados, né, para descrever sua narrativa. Porque normalmente as pessoas se compadecem com esse tipo de coisa. Ah, o cara é caçado e não sei o que, a vida dele é super difícil. E as pessoas se compadecem desse tipo de coisa. E eles usam isso de uma maneira bem inteligente. Na verdade, 90% das minorias usam isso de maneira inteligente. Algumas vezes, não todas, mas algumas vezes, realmente aconteceram causas que é verdade e que também não é verdade, que eles aproveitam do acontecido para forçar uma empatia pela causa, o que é inteiramente normal quando se trata de política de marketing, né? O marketing político é uma coisa super comum, né? E totalmente tolerável nos dias de hoje você usar desse tipo de artifício. Mas o mais importante aqui e o crucial disso tudo é o Pink Money. Por quê? Porque como o Pink Money entra dentro dessa história toda da sociedade de caça aos gays, a sociedade helênica homossexual e tudo isso, bom, simples. O Pink Money, ele é usado, ou melhor, o dinheiro da comunidade LGBT, ele é usado para financiar causas LGBTs, que no meu ponto de vista
não tem nada de errado nisso, sinceramente, eu acho até muito inteligente com que eles façam isso, porque prova que eles têm um cérebro diferente de você, né, que não usa o seu dinheiro de maneira inteligente. Tô sacaneando, às vezes você é um multimilionário que tá vendo isso aqui e fala, sou mais rico que você, com certeza não é muito difícil. Mas é diferente das outras comunidades que eu digo, das comunidades minoritárias que compõem a sociedade. A comunidade LGBT, ela é muito bem organizada e muito bem estruturada, simplesmente por causa que o Pink Money, ele é muito grande, ou seja, ele é uma quantidade massiva de dinheiro em circulação, né, muito grande. Mas por que ele é porque é uma comunidade LGBT que não é, por exemplo, maior que a comunidade afrodescendente, que não é maior do que a comunidade nordestina? Ela tem tanto mais capital para investir, né, para fazer lobby político, do que as outras comunidades. E aí, como eu disse anteriormente, é simplesmente porque ela é uma comunidade que ela abrange muito o seu leque de possibilidades. Por exemplo, um cara cearense nordestino, ele pode ser gay. Pode ser que o cearense nordestino negro seja gay. Pode ser que o cearense branco nordestino seja gay. Pode ser que um gaúcho seja gay, um gaúcho negro seja gay, um gaúcho branco, um paulista japonês, um paulista austríaco, coreano, chinês seja gay. E eles não têm uma restrição étnica para ser gay ou não. O que há apenas é uma restrição de identidade, de como a pessoa acha que ela é. Então isso dá um leque muito abrangente de diversificações. Ou seja, eles estão exatamente em todas as camadas da sociedade, não só em todas as camadas da sociedade, mas como nas camadas mais altas da sociedade. Por quê? E é aqui que entra o lobby do Pink Money. Bom, nós sabemos que o Pink Money, ele é o dinheiro da comunidade LGBT circulando de maneira involuntária, né, sem uma organização por trás, mas isso é um erro. Por quê? Porque é óbvio que existe uma organização por trás, só que de uma maneira um pouco mais omissa. Como assim um pouco mais omissa? Bom, de fato não há agentes que determinam aonde o dinheiro vai. Olha, você aqui fulano de tal, gaste aqui de maneira incisiva, mas de maneira sugestiva. Porque o que nós temos na comunidade LGBT são artistas representantes dessa comunidade. E o grande pulo do gato deles é o seguinte: como eles são uma comunidade que possa estar em várias camadas da sociedade, dentre todos o leque étnico do país, de qualquer país do mundo, não importando país de origem, raça, cor, etnia, eles se disseminam muito mais fáceis, muito mais fáceis. Além disso, como eles têm um grande capital exatamente por essa questão, eles conseguem financiar artistas às suas causas. Bom, como? O artista vai cantar numa parada LGBT. Eles vão querer contratar um artista que não apoie as causas dele? Não. Se eles não vão contratar um artista que não apoie as causas deles, o que eles vão fazer? Eles vão contratar alguém que apoie. Então, indiretamente, eles forçam com que os artistas apoiem suas causas, porque é uma questão de lógica. Bom, se tem muito dinheiro ali e o artista é movido a dinheiro e ele precisa de público, e ali tem um público com uma grande quantidade de dinheiro que estão dispostos a gastar para terem representatividade na sociedade, eles unem o útil ao agradável. E de novo, os artistas, eles não ficam só exclusivamente dentro daqueles núcleos LGBTs, dentro daquela comunidade LGBT. Normalmente, quando uma música faz muito sucesso, ela vai para outras camadas da sociedade, outros grupos da sociedade, e eles replicam aquilo que os seus grandes financiadores apoiam. Claro que tudo isso de uma maneira um pouco orgânica, entre aspas, porque nós sabemos que existem sim uma pressão da comunidade LGBT para que os artistas que são aguerridos, que são banhados do Pink Money, aprovem suas causas. Então, logicamente, eles têm que apoiarem, mesmo quando eles fazem shows fora da comunidade LGBT. Porque a comunidade LGBT, ela é uma comunidade que realmente acompanha o seu artista, que realmente acompanha a pessoa que ela financia.
e que ela vai ali e quando ela abraça um artista, ela abraça mesmo, e quando ela não abraça, não abraça e elas detonam o cara. Isso não é uma opinião, isso é uma questão de prática de mercado. Eu acho que a comunidade LGBT ela é muito inteligente nesse aspecto. Não só ela, como os grandes dirigentes da comunidade. E aí, aqui, é preciso que você tenha ciência que toda a comunidade, mesmo que feita inicialmente de forma orgânica, ela necessariamente terá alguns agentes que a controlam. Claro que num nível de escala talvez um pouco menor da qual eu esteja me referindo, ou talvez até maior, não sei. É óbvio que existem pessoas, né, que são os grandes provedores, os grandes patrocinadores das causas LGBTs, que são os milionários LGBTs de verdade, nos quais incentivam, né, a causa, nos quais financiam shows, campanhas, eventos e tal. Eles são os grandes agentes, né, da sociedade LGBT e que vão influenciando aos poucos as pessoas da comunidade de maneira um pouco mais sugestiva do que prática. Óbvio que se você já teve um mínimo de aula de sociologia, você entende como funciona o sistema social de sugestão. Olha, o cara começa aqui, o outro vê, imita, e tudo isso se espalha pela sociedade. A causa LGBT, ela é uma causa que ela é muito bem difundida. Principalmente porque é uma causa nos quais os financiadores têm muita grana. Tem uma grana rolando que é absurdo, talvez até maior do que outras causas que têm muito mais gente, por exemplo. E aqui é que entra outras sacadas. Por exemplo, as leis que favorecem os grupos LGBTs, elas, por serem leis que favorecem um grupo não étnico, não cultural, mas sim identitário, ou seja, pessoas que se identificam como, elas são prioridades. Por que elas são prioridades? Porque um negro pode usar do seu papel como negro para falar, olha, isso aqui vai me beneficiar, sendo eu negro ou não. E um cara, um japonês, a mesma coisa, um nordestino, a mesma coisa, sei lá, um haitiano, também a mesma coisa, não sei porque eu falei um haitiano, mas, porra, falei. Um gaúcho, a mesma coisa, um paulista, um carioca, a mesma coisa. Eles não se prendem a partir do momento que você faz parte de um grupo identitário, você não se prende à cor de pele, à etnia, à cultura, mas sim à identidade. Entende? Como eles são um grupo identitários, ou seja, eles estão totalmente acima da ideia de construção de que, olha, você precisa ser exatamente assim para ser negro, você precisa ser exatamente assim para ser branco, você precisa ser exatamente assim para ser japonês, você precisa ser exatamente assim para ser alemão. Eles estão acima disso. Por quê? Porque eles não precisam de nenhuma característica específica ou qualquer outra coisa física que os coloquem exatamente como um grupo étnico X ou um grupo de pessoas Y. Ele simplesmente abrange todas as camadas da sociedade, dentre todas as culturas, raças, povos diferentes e se identificam simplesmente pelo ato da autoidentificação. Ou seja, se ele acha que ele é gay, ele é aceito pela comunidade LGBT, logo ele é um agente da comunidade LGBT. Claro que tudo isso que eu digo de maneira involuntária, ou seja, de maneira autoconsciente, como se ele não precisasse pensar naquilo, que ele faria aquilo. Isso é sociologia básica, eu acho que você deveria saber. Se você não sabe, estude. Então, veja bem, quando nós falamos de pink money, nós falamos de uma força muito grande que provavelmente vai, não sendo muito, como que eu posso dizer, irracional, é uma força que ela consegue ultrapassar todas as outras da sociedade simplesmente porque eles não têm uma barreira física, biológica. A única barreira que eles têm é uma barreira moral. Essa barreira moral imposta pelos nossos tradicionalismo cristão e judaico
E essa é a única barreira que eles têm dentro da sociedade, basicamente, para exercerem um papel mais importante do que eles têm hoje, embora eles tenham um papel assumidamente e razoavelmente muito importante, ao meu ver, porque eles conseguem fazer aprovações de leis num piscar de olhos. Porque o que um político precisa para ser corrompido? Ele precisa de uma causa que abrange várias pessoas. A causa LGBT abrange várias pessoas de várias classes sociais, de várias etnias diferentes? Sim, então provavelmente esse político vai ficar feliz em ajudar essa causa. 2. Dinheiro, grana. A comunidade LGBT é uma comunidade visoriamente abastada de dinheiro? Com certeza absoluta, tendo em vista todos os artistas da comunidade LGBT e todos os artistas que sonham em entrar para a comunidade LGBT. Porque é uma comunidade que realmente tem uma grana e eles gastam uma grana para ter representatividade. De novo, não acho que isso seja algo absurdo, acho que seja no mínimo inteligente, para não dizer brilhante, porque esse é o mínimo de inteligência que você tem que ter, investir ou gastar o seu dinheiro com aquilo que você acha que te representa. Tudo isso, claro, de forma natural, né? Para eles é natural, mas que no final das contas a gente sabe que há sim uma certa sugestividade dos grandes líderes da comunidade para que sejam gastas para esses artistas. Como já dizia Eduardo Bernet, nada neste mundo é por acaso e tudo é sugestivo. Bem, uma vez que a gente entende o funcionamento do Pink Money, para que ele é usado? Porque sim, ele é usado para apoiar as causas e essas causas precisam de leis específicas, precisam de benefícios específicos, precisam de coisas específicas para que elas funcionem. Então, veja, o Pink Money ele financia as próprias causas, como também financia os políticos para que os políticos financiem as suas causas. Isso não é nenhuma teoria maluca, isso é uma realidade, é um lobby. O Pink Money ele serve como um lobby político para as causas LGBT. Não sei se isso é nítido para você, mas deveria ser. Uma vez que, se você comparar, né, a quantidade de leis que a comunidade LGBT consegue aprovar em maioria esmagadora, é uma coisa assim que é assustadora, ao mesmo tempo de ser algo brilhante. Porque ao mesmo tempo que eles são um grupo assustadoramente poderoso, eles são brilhantes em se permanecer meio que nas sombras, porque você não vê a comunidade LGBT debatendo sobre coisas específicas que a maioria da população não goste. É muito difícil. É uma ou outra apenas quando vai contra os princípios deles. Ou seja, alguma coisa que fica muito descaradamente contra os princípios deles, eles debatem. Caso contrário, não. Por exemplo, eu vou falar do Lula. O Lula é um dos caras mais homofóbicos que existem. Porque ele é nordestino. E no Nordeste, a cultura deles é muito homofóbica. Mesmo. Muito, 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 muito homofóbica. E eles apoiam o Lula de maneira indireta. Diretamente eles não apoiam ele, mas eles apoiam de maneira indireta. Mas por que eles apoiam? Porque os gays são todos comunistas? Não. Porque o Lula apoiam ele, provavelmente. Olha como é que funciona o lobby. O Lula provavelmente não. O Lula apoia causas minoritárias, porque essa é parte do progressivismo, apoiar essas causas minoritárias e usarem as minorias como agentes revolucionários culturais. E eles claramente vê os gays como uma força avassaladora, uma vez que eles não existem barreiras para eles dentro da sociedade. Não existe uma barreira social que eles não consigam quebrar, porque simplesmente para ser gay precisa se achar gay. Se eu acordo gay, porra, eu sou gay e é isso. Não existe outro mecanismo que vá barrar a minha entrada dentro da comunidade LGBT. Então veja, é muito simples você vê que eles são um grupo bem especial de pessoas com um poder muito grande e que
os partidos políticos começam a perceber. E é aqui que surge todo esse lobby. Por exemplo, eu estava dando o exemplo do Lula. O Lula, ele apoia a causa LGBT claramente, assim, descaradamente. Ele apoia porque o partido dele apoia boa parte das causas LGBTs. E os LGBTs, obviamente, vendo que recebem apoio daquele político, o que eles fazem? Eles financiam as ações daquele partido. E aquele partido aprova os projetos daquela comunidade. E você vê o ciclo? Vai e vem. É simples. Então, isto aqui é apenas uma introdução ao Pink Money. Óbvio que existem coisas muito mais complexas dentro disso tudo, mas isso aqui é um resumo bem simples para você entender o poder da comunidade LGBT e como que funciona um pouco do lobby do Pink Money e por que que ele é tão importante e por que você vê muitos artistas aí se matando pela comunidade LGBT e morrendo pela causa LGBT, mesmo que eles mesmos não estejam nem aí para essas pessoas. É isso aí e até mais, galerinha.